Para vocês é uma alegria muito grande poder, junto com vocês, participar desse momento de culto ao Senhor. Só quem realmente ama a palavra do Senhor e entende de fato o que é não poder vir para a igreja prestar culto a Deus, né? E louvado seja o nome do Senhor, que nós temos novamente o nosso privilégio de poder retomar as nossas atividades nos nossos horários. Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 dessa vez. Leremos do versículo 1 até o versículo de número 18. Hebreus, capítulo de número 10, nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 18, tá certo? Diz assim a palavra de Deus, permaneça com a sua Bíblia aberta, leia com fé a palavra do Senhor. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais se pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Obrigado. Então acrescentou: eis aqui estou para oferecer, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este livro que nós estamos estudando. Essa carta, Senhor, que tem sido abençoadora para nós, mostrando a supremacia de Cristo, a grandeza do nosso Salvador. Pedimos, ó Deus, que por meio dessa palavra, nessa noite, nós possamos ter as nossas vidas
transformadas para a honra do teu nome. Ao reconhecermos a tua grandeza, aquilo que tu fez por nós, possamos ser e crescer na graça do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos em nome dele. Amém. A pergunta do Catecismo Nova Cidade, eu não sei se vocês conhecem esse catecismo. Ele foi um catecismo editado ou feito pela editora Fiel, fazendo uma revisão em alguns dos catecismos. Um dos autores dele é um pastor muito conhecido chamado Timothy Keller. Na primeira pergunta desse catecismo diz: qual a nossa única esperança na vida e na morte? Essa é a primeira pergunta desse catecismo. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Nós vamos encontrar isso também lá no catecismo de Heidelberg. A resposta a essa pergunta é a seguinte: que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Essa pergunta é interessante porque ela mostra para nós a quem de fato nós pertencemos e por que nós pertencemos a Jesus Cristo. Jesus é considerado um marco histórico no que diz respeito ao conhecimento sobre alguém que já pisou neste mundo. Ele é o centro de tudo, se você parar para pensar. Jesus impactou uma sociedade, Jesus impactou a ciência, Jesus impactou uma série de coisas, inclusive o nosso calendário, porque tudo é baseado em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro de tudo para a igreja. E é óbvio que se torna claro que essa reunião de crentes, ela acontece por causa de Cristo. Nós podemos dizer que falamos sobre as Escrituras, sobre Cristo. As orações que nós fazemos, elas são mediadas por Jesus Cristo. A pregação, ela está centralizada em Jesus Cristo. Os sacramentos apontam para o testemunho dado por aquele que passa a conhecer Jesus Cristo e que foi alvo também da sua obra de morte e ressurreição. Enfim, tudo gira em torno de Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, queridos, ele aponta para Cristo, como sendo o centro da vontade de Deus. Se você observar bem, você vai ver que Cristo realizou, executou de maneira perfeita o que era necessário para santificar, para perdoar e salvar o seu povo. Não tem como Jesus não ser o centro das coisas. O Dr. Olliott, falando sobre Cristo, e mais precisamente sobre a carta aos Hebreus, ele disse que o autor dessa carta, ele não queria que os hebreus, e nem nós, nos dias de hoje, deixássemos de entender o significado de que o Senhor Jesus Cristo fez é infinitamente superior à aliança, ao sacerdócio e sacrifícios que aqueles irmãos pensavam em retomar, em voltar novamente, porque não estavam compreendendo o que significava Jesus. Então, quando nós observamos essas verdades, vemos e percebemos que hoje mais do que nunca precisamos adentrar no conhecimento da supremacia de Cristo. Nós somos levados a olhar para Jesus, queridos, pelas Escrituras, como sendo o ponto central da revelação de Deus. Jesus é o centro da vontade de Deus, e sem Ele, nada nós seríamos. Então, nosso objetivo, quando olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, é, primeiro,
compreender a ineficácia dos sacrifícios da antiga aliança. Segundo, perceber a eficácia do sacrifício realizado por Cristo. E terceiro, perceber que há uma renovação da aliança com o perdão definitivo dos nossos pecados. E é pensando nessas informações que eu quero trabalhar nesse tema com vocês hoje, nessa noite. Jesus, a lembrança de que a vontade de Deus foi satisfeita. Somente por Jesus a gente consegue uma informação como essa, queridos. Ele consegue, por meio da sua santa palavra, e por meio de tudo que nós temos nas mãos, trazer para nós a lembrança de que a vontade de Deus foi satisfeita nele. E o nosso primeiro ponto vai abarcar exatamente isso. Nós falaremos sobre esse tema, Jesus, a lembrança de que a vontade de Deus foi satisfeita, em 3 pontos. E o primeiro ponto é o seguinte: nós compreendemos que a vontade de Deus foi satisfeita quando entendemos a ineficácia dos sacrifícios da antiga aliança. Vejam que coisa linda. A gente passa a perceber algumas coisas, quando outras não apenas servem como referencial para aquilo que de fato deveria ser o ponto central para nós. Versículos de 1 a 4, olha o que o texto diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, e olha, isso é uma pergunta, tá? De outra sorte, ou então, se fosse possível, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então nós veremos em primeira instância que ao compreender a vontade de Deus, perceberemos na obra de Cristo, em Jesus Cristo, que os sacrifícios da antiga aliança foram ineficazes. Essa parte do texto aqui vai mostrar para nós que a lei era apenas uma sombra turva das coisas reais, e que as coisas reais que nós precisamos entender está envolto na obra de Cristo. O que seria essa sombra? O que seriam essas coisas reais, se não aquela obra de expiação realizada por Jesus Cristo e as consequências que ela traz? Essas sombras que o texto nos mostra, apresenta o futuro, mas essas sombras jamais podem tornar perfeitos aqueles que viviam realizando ano após ano aquele sacrifício. O versículo 2, inclusive, ele traz uma pergunta que pode ser respondida rapidamente com um sim. Ora, se o sacrifício fosse perfeito, ele não precisava ser repetido, não é verdade? Sim, essa é a resposta retórica da pergunta que o próprio autor da epístola está fazendo. Se o sacrifício fosse perfeito, não precisaria ser repetido. Mas como esses sacrifícios, de ano em ano, deveriam ser repetidos, permanecemos no entendimento de que eles não são eficazes para purificar os pecados. Então, qual era o foco dele ser realizado lá no passado, queridos? Porque nós vemos uma geração inteira vivendo debaixo deles. Nós vemos um período enorme sendo vivido debaixo de cerimônias que eram realizadas de ano em ano. E agora a gente está dizendo que esses sacrifícios não eram eficazes? Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Eles não eram eficazes porque eles não purificavam
os pecados definitivamente. Eles precisavam, ano após ano, serem repetidos. Agora, qual era de fato o objetivo deles então? Era só para que pudesse fazer com que num determinado período essas pessoas sentissem a mente sem o peso, porque chegaram lá e ofereceram a Deus um sacrifício pelos seus pecados, que teoricamente só foram cobertos? Não. O texto aponta para nós que o foco era recordar os pecados cometidos e perceber nessa recordação dos pecados cometidos, como está aqui no versículo 3, a pessoa entender a sua incapacidade de poder se achegar a Deus por causa da sua condição pecadora. Não só isso, entender que quando os seus pecados foram expostos ali, aquele animal não teria condição de pagar, de fazer a obra de purificação dos seus pecados, porque o sangue do animal não era suficiente para atender essa demanda. Era impossível, é o que o texto diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É o texto que está dizendo. Eu assisti uma série há um tempo atrás, Anne com E. Tem algumas pessoas que já assistiram essa série aqui, eu já falei para alguns já leram o livro. E tem um episódio chamado O Incêndio. É o episódio 5 da série. No livro eu não sei bem onde é que está, até tentei procurar hoje, mas não encontrei. O incêndio acontece na casa dos Gillis. Baldes e mais baldes de água estavam sendo trazidos para tentar apagar o incêndio naquela casa. Era uma casa feita de madeira, né? Porque lá geralmente constroem casas de madeiras por causa do frio e aquece, a madeira tem uma facilidade maior com o aquecimento, para aquecer. A comunidade inteira foi até a casa dos Gillis para tentar ajudar a conter aquele incêndio. Porém a casa estava tomada pelas chamas. E Anne, uma garotinha de sarda, entrou no meio daquelas chamas naquela casa e saiu fechando as portas, janelas, colocando tecidos para vedar a circulação de ar naquela casa. Anne era uma criança extremamente inteligente, e numa de suas leituras ela descobriu que o oxigênio é uma das coisas que fortalecem o fogo, e se ela evitasse que o oxigênio entrasse na casa, isso facilitaria o incêndio se propagar e as chamas diminuiriam. E foi isso que aconteceu. É bem interessante porque a questão ali é da tríade, né, da pirâmide do fogo. Se você tirar um dos elementos, o fogo se apaga. Porém, eu quero chamar a atenção para uma coisa, para quem não assistiu, mas para esse exemplo em si. As chamas estavam lá, e elas consumiram a casa dos Gillis. Por mais que o fogo tenha sido apagado, a casa foi destruída. Seja por um pequeno momento ou por um longo período que as chamas estejam em determinadas coisas, ela vai consumir e vai deixar a sua marca lá. E o que é que eu quero falar com isso? Que é uma devassidão que a chama deixa como memória, como lembrança. Queridos, nenhum esforço humano debaixo desse sol será eficaz para arrancar as marcas deixadas pelo pecado na nossa vida, a não ser o sangue de Jesus Cristo. A obra que Cristo fez lá na cruz nos lembra
que somente o seu sangue é capaz de fazer com que as marcas deixadas pelo pecado em mim sejam apagadas definitivamente. Somente Jesus faz com que a vontade de Deus seja satisfeita ao ponto dele olhar para nós e não ver em nós nada deteriorado. Porque em Cristo tudo é reconstruído, tudo é feito novo pela obra maravilhosa realizada naquela cruz. Jesus é a lembrança de que a vontade de Deus foi satisfeita. Segundo ponto, para nós compreendermos a vontade de Deus e que ela foi satisfeita, nós precisamos perceber a eficácia do sacrifício de Cristo. Primeiro a gente viu que há uma ineficácia naqueles sacrifícios realizados na antiga aliança. Agora, dos versículos 5 a 10, nós vamos perceber que a eficácia acontece apenas no sacrifício de Cristo. Esses versos agora, de 5 a 10, podem ser resumidos, queridos, em dizer que Cristo Ele se ofereceu espontaneamente para satisfazer a vontade de Deus. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar em eu vou me oferecer para satisfazer a vontade de Deus? Se você nunca parou para pensar nisso, pare e pense sendo você agora. Deus exigia que o preço que fosse necessário para pagar deveria ser de uma pessoa que nunca cometeu pecado e que ela deveria pagar com o seu próprio sangue o preço do pecado que essa pessoa cometeu. Em resumo, existe uma forma de algum ser humano pagar? Porque a partir do momento que a exigência é não haver pecado, nós já estaríamos na condição de não poder satisfazer. Então Cristo se ofereceu para satisfazer essa vontade de Deus, sendo perfeito, sem pecado. E isso mostra a razão pela qual o sacrifício de Cristo foi eficaz. E quando nós olhamos do verso 5 até o verso 10, 4 vezes o verbo dizer ali está presente, falando que o próprio Cristo foi quem tomou essa iniciativa. Veja logo o que diz no verso 5. Ele diz: por isso, ao entrar no mundo, diz. Quem entra no mundo? Cristo. E ele diz o quê? Sacrifício e oferta não quiseste, porque não eram perfeitos. Aí o que é que ele faz? De um corpo me formaste. Depois ele diz no verso 7: então eu disse. Quem está dizendo? Cristo. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Embora a gente vá observar que essa referência é utilizada pelo autor da carta aos Hebreus, é uma citação do Salmo 40, versículo 6 até o versículo 8. Davi aqui está de maneira messiânica apontando para a obra realizada, ou que seria realizada por Jesus Cristo. Então a citação desse texto, ele mostra mais ou menos um paralelo para a gente. Quando ele fala sacrifício, ele está se referindo com as ofertas queimadas que Cristo realizou. Quando ele fala da oferta, ele está falando da oferta pelo pecado que Cristo também realizou. Quando ele diz, tu não desejaste, estava falando da insatisfação de Deus, aquilo que não atendia perfeitamente às exigências dele. Mas um corpo me preparaste, e Cristo se diz, aqui estou e eu vim para.
E quando ele diz para mim, ou para ele, fazer a sua vontade, ou a tua vontade, ele está se referindo a algo que somente ele poderia realizar. Então, em contraste com aquilo que nós falamos sobre a ineficácia, agora o sacrifício do Senhor Jesus é visto como algo plenamente perfeito, e ele como a única pessoa capaz de realizar aquilo que animal nenhum poderia fazer. Entendemos então que satisfazer a vontade de Deus está na centralidade da obra e na eficácia do sacrifício de Cristo. Se você observar bem, o que o apóstolo está dizendo para a gente aqui é muito claro, porque ele está mostrando para nós a vontade de Deus. E qual era essa vontade de Deus? Que o Messias viesse para expiar os nossos pecados. E Jesus veio, e ele fez essa obra. Expiar os pecados iria requerer de Jesus um sacrifício, com derramamento de sangue, e assim Deus lhe preparou um corpo para que ele pudesse sofrer. Em seu sofrimento e na sua morte, nós vemos o pleno cumprimento da vontade de Deus. E foi assim que nós vemos, irmãos, que a aliança passou a operar de maneira grandiosa. Quando o próprio Cristo diz: tomai e bebei, esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, será derramado em favor de muitos. Queridos, nós fomos purificados e separados para Deus, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Ele, de uma vez para sempre, fez essa obra, a expiação perfeita, agradando a um Deus santo. Isso mostra que nós não podemos encontrar uma dádiva dessa em nenhum outro lugar, senão em Cristo, porque Ele é a lembrança de que a vontade de Deus foi satisfeita. Em terceiro lugar, nós compreendemos que a vontade de Deus foi satisfeita quando entendemos que houve uma renovação da aliança com o perdão definitivo dos pecados. E dos versículos 11 a 18, o autor da epístola vai falar sobre isso. Veja que ele começa enfatizando que toda a nossa salvação foi realizada no Calvário, e não há nada para acrescentar àquilo que foi feito ali. Ele faz isso usando o Antigo Testamento, quando ele diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderão ou podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Nós precisamos entender que nesse momento a aliança com Deus está sendo renovada, porque o sacrifício perfeito está sendo realizado ali. A experiência dos sacerdotes do Antigo Testamento eram experiências ineficazes, que eles tinham que começar ano após ano tudo de novo. Ele mal acabava de fazer uma oferta, ele tinha que iniciar outra, e essas obras nunca terminavam. O Calvário, a obra de Cristo, acaba com todos os sacrifícios instituídos no Antigo Testamento, queridos, tornando esses sacrifícios superficiais e desnecessários.
Eles serviam bem como sombras, apontando diante dos nossos olhos, de maneira ofuscada, um futuro, o futuro realizado por Cristo. O que é interessante a gente observar aqui, queridos, é que hoje muitas pessoas têm rejeitado essa obra realizada por Cristo. Quando você olha para esse texto, você vai ver que apenas uma oferta foi suficiente. Mas muitas pessoas têm rejeitado essa obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Alguns, inclusive, não aceitam nem que Jesus é o Senhor e Salvador. Inclusive, igrejas que realizam suas reuniões de maneiras que são muito mais uma blasfêmia do que uma expressão de adoração e de reconhecimento da obra realizada por Jesus. A missa, por exemplo, é algo entendido dessa forma, porque dentro do próprio símbolo de fé deles está escrito de que a missa não é uma mera lembrança do Calvário, mas sim a reapresentação da morte de Cristo, a continuação de seu sacrifício, e em si mesma o próprio sacrifício. Está lá no catecismo da igreja romana. Vejam, se a missa é uma lembrança, melhor, não é apenas uma lembrança do Calvário, mas a representação da morte, ou reapresentação da morte de Cristo, a continuação do seu sacrifício, significa que o sacrifício dele ainda não terminou, ainda não foi completo. E quando eles dizem que em si mesma ela é o próprio sacrifício, à luz desse ensino, nós nos deparamos com uma blasfêmia ao nosso Salvador. Muita gente não sabe disso, mas Deus está concedendo a nós saber essas coisas. Por isso que nós ainda não estamos tão desnorteados, porque o Senhor Jesus mostra para nós quem Ele é, a sua supremacia, e na sua supremacia Ele mostra que a sua obra foi realizada de uma vez por todas e de maneira perfeita, com uma única oferta, não numa continuação do seu sacrifício, não em ações humanas que representam o seu próprio sacrifício. E aí você olha para mim e diz: pastor, então o que é a Santa Ceia para nós? A Santa Ceia para nós é um memorial, onde nós, de maneira espiritual, nós celebramos a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de uma maneira mística, nós nos unimos a Ele, mas isso não significa que o corpo de Cristo é aquele pão que comemos, e é o sangue, ou melhor, é o vinho que nós bebemos, o seu sangue é o vinho que nós bebemos, mas um ato simbólico de que nós estamos inteirados, ligados a Cristo pelo seu sacrifício, pela obra que Ele realizou naquela cruz. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver e nos tornamos servos daquele que é o centro de todas as coisas, Jesus Cristo. E aí a gente chega no final, observando todas essas informações aqui, de que os sacrifícios no Antigo Testamento eram ineficazes, de que Cristo é aquele que realiza um sacrifício perfeito, e de que no fim das contas, nós precisamos entender que a obra que Ele realizou satisfaz a vontade de Deus, porque renova a aliança
e perdoa definitivamente os nossos pecados. Mas o que eu faço com tudo isso? O que é que eu faço com essas informações, pastor? Deus disse que ia fazer uma aliança conosco. Quando? Quando colocasse em nossos corações a sua lei, e na nossa mente Ele as escreveria. Depois Deus diz que não se lembrará dos nossos pecados, nem das nossas iniquidades para sempre. Tá, mas o que é que eu faço com isso? Para muitos saber disso é apenas uma informação, mas eu queria que você parasse para pensar na seriedade que é descobrir essas verdades. E eu quero terminar com essas implicações para reflexão sua. Primeiro, você é privilegiado por estar em paz com Deus por causa de Jesus. Você sabe o que implica o sacrifício dele ser perfeito? Você hoje senta nesse banco e pode dizer: eu tenho paz com Deus, porque Jesus, o sangue de Jesus, não de touros, não de bodes, não de novilhos, o sangue de Jesus aplacou a ira de Deus que era contra nós. Por causa de Jesus, nós podemos atravessar essa vida, encarando a morte inclusive, para depressa nos aproximarmos do tribunal de Cristo, do tribunal de Deus, e ouvirmos aquilo que nós aprendemos na semana passada. Depois da morte, seguimos para o juízo sem medo algum, porque sabemos que por causa de Jesus, a nossa relação com Deus foi reatada, e nós podemos entrar na sua santa presença sem sermos consumidos, porque era assim que acontecia em tempos passados. Nós temos o imenso prazer de lembrar que por causa de Cristo, Deus nos considera seus amigos e seus filhos. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós éramos, como Paulo diz, que antes, outrora, nós éramos inimigos de Deus, mas agora, pela graça, pelo seu favor imerecido, nós somos salvos. Reflita nisso, e pense nisso durante essa semana. Por causa de Jesus, nós fomos beneficiados, privilegiados. Segundo, eu quero que você saiba que nada é perfeito debaixo desse sol. Porém, por causa da perfeição de Cristo, nós somos aperfeiçoados. Por causa da perfeição de Cristo, nós somos preparados para o nosso grande encontro com Deus. Isso é algo, queridos, que se você pensar, é para a gente passar a noite todinha, igual os irmãos pentecostais fazem, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Deus terá um encontro conosco, e nesse encontro nós poderemos ser denominados perfeitos por causa de Cristo. Você sabe o que é isso? Uma criatura que vive debaixo da depravação desse mundo, ser denominada perfeita por causa da obra realizada por Cristo. Em terceiro e último lugar, uma aliança foi reafirmada. Cristo reafirmou a sua aliança conosco quando disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Assim como ele disse: esse é o meu sangue, derramado por vós.
o sangue derramado e o corpo moído é um sinal da nova aliança. Por isso que Paulo diz lá na carta aos Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Senhor Deus faça com que essas palavras sejam guardadas em nossos corações e nós possamos ser fortalecidos, entendendo que Jesus é a lembrança de que a vontade de Deus foi satisfeita e que agora nós somos amigos de Deus e podemos ter um relacionamento próximo com Ele. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Tua palavra que tem sido nossa regra de fé e prática, que mostra, ó Deus, que nós precisamos de Jesus, que Ele é o centro da vida dessa igreja, que Ele é o centro da nossa vida, Senhor. Ó Deus, nos ajude a compreender pela iluminação do Teu Santo Espírito o quanto precisamos saber mais sobre Jesus e contemplarmos a grandeza da sua obra, para que ela de fato impacte nossas vidas, pois se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui. Então, Senhor, nos ajude a sabermos valorizar com as nossas atitudes a obra realizada pelo Teu Filho naquela cruz, que de uma vez por todas aniquilou o pecado que me condena e que condena os meus irmãos. Pai, perdoa-nos, ó, por conta exatamente disso, o deixarmos esse conhecimento às vezes de lado, e não fazermos uso dele para o nosso próprio bem. Concede-nos, ó Pai, a graça de vivermos essa nova aliança no sangue de Jesus, de podermos experimentar por causa do sangue de Jesus a paz contigo, Senhor, desfrutarmos a relação de amor e cuidado de fato. Concede-nos, ó Deus, entendimento que hoje nós somos criaturas privilegiadas porque temos acesso ao Senhor por causa de Cristo. Enche-nos desse fervor durante essa semana, Senhor, e quando a tristeza invadir o nosso coração, enche-nos da alegria de entender que Cristo pagou já pelo nosso sofrimento, que Cristo pagou por aquilo que era necessário para mim, para minha família e para todos os meus irmãos acessarem a Tua presença e serem cheios do Teu Espírito Santo. Faz isso em nós, Senhor, nessa semana. Dá-nos essa consciência de que nós devemos viver uma vida santa, não por nada, mas porque Cristo habita em nós. Que nós possamos desfrutar tudo isso como igreja unida para a glória do Teu nome, e é em nome dEle que nós oramos. Amém. Meus queridos, recebei a bênção. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre, meus irmãos. Amém.
Os irmãos podem assentar, até porque a gente tem que esperar os filhos descerem. Irmãos, nós estamos trabalhando aí para